almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. E te fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, se o Senhor colocasse somente este sentimento no nosso coração, que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Se você soubesse quanto uma alma está caminhando em direção ao inferno, em direção à perdição, se nós não anunciarmos a palavra de Deus ao perdido, ao pecador, essa alma estará para sempre no inferno. Uma alma, meus irmãos, vale mais do que o mundo inteiro. Assim como nós cantamos, o Senhor chama a mim e a você para sermos pescadores de homens. E assim como estes homens, quando Jesus os chama, a Bíblia fala que logo, imediatamente, eles deixaram o que estavam fazendo para cumprir a ordenança de Jesus. Eu aprendo que, meus irmãos, quando Jesus os chama, a mim e a você, a qualquer um que chama, Ele responsabiliza, Ele capacita, Ele te dá provisão, Ele continua contigo, meus irmãos. Somente Jesus, Ele tem poder para salvar o pecador. Só o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, quantos de vocês têm um testemunho para compartilhar, uma vez que você estava na sarjeta, estava no lamaçal do pecado, estava longe, distante de Deus, mas alguém um dia pregou a palavra de Deus para você, um dia alguém anunciou o Evangelho dizendo, olha, volte-se para Jesus que só Ele pode te salvar. Meus irmãos, só Jesus pode salvar o pecador, e que eu e você tenhamos esta mensagem de falar, olha, você estava longe, você está distante de Deus, eu conheço alguém que pode salvar a tua vida, pode mudar a tua história. Volte-se para Jesus,
aquele que veio ao mundo, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que um dia morreu por mim para perdão dos meus pecados, mas um dia ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive para sempre. Tem a mensagem do Evangelho no teu coração, meus irmãos, e anuncia ao mundo que só Jesus pode nos salvar. Glória a Deus. Se você conhece este louvor, feche os teus olhos, ergue as suas mãos diante daquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Tem poder para salvar, tem poder. Todos necessitam um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder
para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu e você carregamos uma mensagem. Pode diminuir um pouquinho aqui? Está muito alto. Eu e você carregamos uma mensagem do Evangelho. Eu e você temos a resposta do mundo que está perdido. Nós temos a mensagem do Evangelho que é poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença. A pergunta que eu e você devemos fazer: será que eu e você estamos fazendo a diferença neste mundo? Você consegue se perguntar, na sua escola, você tem sido uma diferença? Você tem sido um pequeno Cristo na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança? Será que nós temos anunciado essa palavra? Saiba que existem muitos lugares do mundo onde o Evangelho ainda precisa ali com mais intensidade chegar através de um pregador, de uma pregadora do Evangelho. Mas que o meu desejo e o seu desejo seja que daqui do nosso meio o Evangelho ela começa a se expandir aos quatro cantos desta terra. Você consegue crer? Você crê que o Evangelho ainda será anunciado a tantos povos onde o Evangelho não chegou? A quantos tribos, línguas e nações? Mas que o Senhor desperte em mim e você, sejamos canais de bênção para almas, para vidas, para os nossos vizinhos, para aqueles que aonde eu e você iremos encontrar, porque tem pessoas, meus irmãos, que talvez eu não tenha acesso, mas que você tenha. Talvez tem pessoas que você tem acesso e eu não tenho, mas que eu e você sejamos canais de bênção para a glória de Deus aonde estivermos, no nome de Jesus. Que o nome do nosso Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. Glória a Deus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande
louvado povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Só a igreja. Por toda eternidade, tu serás Senhor da criação. Mais uma vez, só a igreja. E Deus, por toda eternidade, por toda eternidade, tu serás por toda, exaltado nas nações, Senhor da criação, de todos nós. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado sobre nossa casa e família. Seja louvado sobre toda tribo, línguas e nações. Seja louvado aonde estivermos o teu nome. Seja louvado. Seja louvado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? Fora o pastor Diogo. Mais alguém? Não havendo mais ninguém, pastor, você consegue se colocar só de pé para a igreja te conhecer? Como nós vamos receber, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Saia contente e traga mais gente. Pode se assentar, querido. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta, lembrando que toda culto de missões, toda oferta é destinado à obra de Deus, à obra missionária. A nossa igreja, para quem não lembra, nós ofertamos em 3 agências missionárias, sendo ela Missão Portas Abertas, Missão Kairos e Missão Antioquia, Vale da Bênção. E tantos lugares, se você soubesse quanto a sua oferta ela possa chegar em tantos lugares que talvez um dia você nunca imaginava que chegaria. Mas quantos missionários, quantos pastores, quanta obra que tem nascido em tantos lugares do mundo, saber que você está fazendo parte desta obra,
Nós sempre costumamos dizer que nós fazemos a obra missionária pregando, ofertando e também intercedendo, orando por eles. E a tua oferta possa abençoar muitas vidas. Quantas obras estão nascendo e você tem ofertado, você tem ajudado, que a obra de Deus, ela continua avançando. E temos certeza que esta obra, a semente que você depositar na salva, é uma semente boa, é uma semente frutífera para a glória de Deus. E tenho certeza que talvez para você, uma pequena oferta não vai fazer muita falta, mas para uma pessoa que está recebendo R$5, R$2, R$10, vai fazer muito valer a pena. Então pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você que estará ofertando para a obra missionária, não esquece de enviar o comprovante que está aqui na tela, que hoje toda a oferta será destinada para a obra missionária. Se você não ofertar e não enviar, nós não vamos saber para que de fato essa oferta foi para a obra missionária. Mas se você fazer hoje, envia para este comprovante, para o endereço que está aqui na tela, e toda a oferta hoje vai ser destinada para a obra missionária, para a glória de Deus. Vamos orar? Pega na sua mão com alegria, talvez não seja muito, mas que você possa dizer: Senhor, eu quero ofertar muito mais nessa obra missionária. Eu quero, Senhor, a Deus, doar muito mais a minha vida, os meus talentos, o meu serviço, mas também esta oferta, porque eu tenho certeza, Senhor, que está indo numa terra boa para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, como nós lhe amamos, Senhor, a mensagem do Evangelho está sendo pregada dia após dia, que Deus assim amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor a Deus, nós estamos aqui neste culto de despertamento missionário, porque nós queremos ser despertados, nós queremos, ó Deus, ser, Senhor a Deus, chacoalhado, queremos, ó Deus, ter um coração parecido com o teu, queremos um coração quebrantado, Senhor a Deus, para almas que estão caminhando para a perdição, mas neste momento nós queremos também te adorar, parte do que o Senhor tem nos dado, Senhor a Deus, talvez é tão pouco, diante daquilo que o Senhor já nos abençoou, mas nós entregamos com amor, nós entregamos a Deus com o nosso coração feliz, porque nós sabemos que essa obra é boa, sabemos que a obra missionária, Senhor a Deus, nos envolve aqui nesta noite, e queremos abençoar esta obra, mas em nome de Jesus nos ajude, Senhor a Deus, Pai, abençoa a cada dizimista fiel desta igreja, abençoa a cada ofertante fiel desta igreja, Senhor a Deus, quantos, ó Deus, talvez tenham passado por necessidade nesta área financeira, mas Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que abre caminhos, Tu és o Deus que abre janelas do céu, Tu abres, Senhor a Deus, um caminho até mesmo em meio ao deserto, Senhor a Deus, visita, ó Senhor a Deus, a vida dos pais, daqueles que são empresários, daqueles que trabalham por conta, daqueles, ó Deus, que trabalham com metas, surpreenda a Tua igreja, Senhor a Deus, nós oramos para que projetos missionários nascem desta igreja, para a glória do Teu nome, para que possamos também ofertar, para que possamos investir para a Tua glória, nós oramos e nós lhe agradecemos no nome de Jesus, amém. Ao ofertar, se coloque de pé, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sonda-nos, ó Deus, e conhece, vê se há caminho mau, usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti, então
Ouça-me, Senhor. Ouça-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouça-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Ouça-me, Senhor, ouça-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouça-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça isso ao Senhor, peça com o coração. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Deus, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. E vamos terminar só com as vozes? Só as vozes. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me. Só mais uma vez. E usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, vamos orar. Orar também pelas nações. Orar por aquele que talvez a sua família ainda não é salvo, não é crente em Cristo Jesus. Estende as suas mãos. Se você lembrar de alguma nação que está aqui à frente, ou talvez nações que não estão aqui também, vamos citar, vamos orar para que vidas sejam salvas, que eu e você sejamos intercessores, para que almas se achegam ainda a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, em oração, em clamor, Senhor, Pai, por esta nação, por cada povo, por cada língua, por cada tribo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos, a Tua palavra nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós oramos por essas nações aqui representadas, oramos a Deus pelo Brasil. Senhor a Deus, salva o Brasil, salva, Senhor a Deus, cada, Senhor, parte da nossa nação, salva, Senhor a Deus, o Nordeste, salva o Sul, salva o Centro-Oeste, salva o Leste, salva, Senhor a Deus, de cima a baixo, de lado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor a Deus, quantos povos, seja, Senhor a Deus, línguas e nações que ainda não te conhecem, Senhor a Deus, visita, Senhor a Deus, os povos, visita, Senhor a Deus, a África, visita, Senhor a Deus, a Ásia, visita a Europa, visita a América do Sul, América do Norte, América Central. Senhor a Deus, quantas almas ainda precisa te conhecer, Senhor a Deus, mas também há almas que, Pai, perto da gente que precisa de conhecer a nossa família, os nossos parentes. Senhor a Deus, quantos ainda não são salvos, e o nosso desejo, Senhor, que a alma se achega a Ti, que a alma se chega diante-se da Tua presença. Senhor a Deus, venha salvando, Senhor. Senhor a Deus, visita os nossos vizinhos, aqueles que estão tão perto da gente e muitas vezes não falamos da Tua palavra. Senhor, até mesmo da nossa família, pessoas que estão tão perto da gente e às vezes nós temos vergonha de falar da Tua palavra, mas a Tua palavra nos diz, ó
Deus, assim Paulo dizendo, não me envergonho do Evangelho. Senhor Deus, que não haja vergonha entre nós, que não haja, Senhor Deus, timidez entre nós, mas que haja, Senhor Deus, fervor, que haja, Senhor Deus, urgência no nosso coração, para anunciarmos a Tua palavra àqueles que necessitam. Ser em nome de Jesus, visita de uma maneira sobrenatural, visita, Senhor Deus, de uma maneira gloriosa, salva, Senhor, tocando, que a Tua mão toca, Senhor, que a Tua presença chega através de almas, de vidas, de homens e mulheres, que se colocam à disposição para anunciar a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer por este culto, Pai, que é maravilhoso. A Tua presença enche este lugar, a Tua presença inunda este lugar. Continue conosco, Senhor, ó Deus, fale conosco pela Tua palavra, use o Teu servo, use o Teu filho como canal de bênção. Nós oramos e nós lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu chamo aqui o pastor Diogo para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu chamo as crianças aqui, por gentileza, que será o cultinho infantil, estaremos orando por eles. Eu quero agradecer. Deus abençoe a tua vida, que eu senti isso. Eu conheci o pastor Diogo através do pastor Lucas, que bem provável esteja nos assistindo agora, ao vivo. Deus abençoe, meu querido Lucão. E que o Senhor possa usar a vida do servo de Deus. Nós estaremos orando por ele, orando também pelas crianças. Estende as suas mãos aqui à frente, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos Te agradecer por cada criança, por cada junior, Senhor, a Deus, que veio à Tua casa, Senhor, a Deus, neste culto de despertamento missionário. Senhor, a Deus, usa a vida da professora, usa a vida da Tua serva que estará ministrando. Senhor, a Deus, que seja como canal de bênção. Senhor, a Deus, de uma maneira sobrenatural, venha derramando, Pai, da Tua graça, abençoando cada vida, que aquelas crianças que aqui estão, esteja com o seu coração aberto para receber aquilo que vem de Ti. Senhor, a Deus, que os coraçõezinhos estejam disponíveis, receber a semente do Evangelho. Senhor, a Deus, eles não estão ali apenas para, Senhor, a Deus, entretenimento, não, mas eles estão ali para ser ministrados pela Sua palavra. Senhor, a Deus, nós oramos também pelo Teu Filho, Teu servo, que será a boca do Senhor, Pai, para transmitir a Tua palavra. Usa como canal de bênção. Espírito Santo, toma os lábios do Teu servo, do Teu Filho, Senhor. Nós oramos e nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, criança. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Pode sentar, pode tomar outro lugar. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Diogo Scremin. Sou empresário, pastor na Igreja Batista Apostólica para as Nações. Sou empresário do Reino, trabalho com Bíblias e livros. Eu tenho uma empresa que se chama Plenitude Distribuidora. Nós distribuímos Bíblias e livros. Este é o meu trabalho também, é um trabalho missionário. Estamos aí com esse trabalho já há 10 anos, esse ano completo, nossa empresa, e distribuindo Bíblias ao redor do mundo, ao Brasil e às nações da terra. Temos nosso trabalho pastoral ali em Campinas, uma igreja missionária, uma igreja que tem se preocupado muito com o trabalho missionário. Eu diretamente tenho 2 trabalhos missionários, um no Paquistão, estive lá no final do ano passado, uma nação perseguida, faz parte da Janela 1040, 8º país onde mais se perseguem cristãos no mundo, 5ª nação mais populosa do mundo, já passou o Brasil em número de pessoas, 1% apenas da nação é cristã, são muçulmanos, na sua maioria, 98% muçulmanos, perseguem muitos cristãos, então nós temos um trabalho ali. Temos um trabalho também em Angola, estou indo para Angola agora no próximo mês, dia 17 de junho. Nossa igreja vai fazer um trabalho lá agora durante 30 dias, temos uma base missionária ali, onde também temos uma igreja implantada.
Damos refeição ali para 120 crianças diariamente. Trabalhamos numa região ali de Angola onde existe bastante fome. É uma realidade bem difícil, então nós estamos plantados ali. Fico muito feliz quando uma igreja abre para realmente falarmos de missões, para falarmos sobre aquilo que está no coração de Deus, porque o nosso Deus é o primeiro missionário da Bíblia. Deus, ele é missionário, ele é tão missionário que ele enviou o seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos através dele. E quando nós pensamos em missões, nós pensamos por vezes em algo muito distante. Nós pensamos, puxa vida, para eu fazer missões, será que realmente eu preciso ir para outras nações? É claro, eu tenho um chamado para outras nações, um chamado para missões transculturais, mas será que para ser missionário realmente eu preciso ir a outras nações? Ou a missão começa com o meu vizinho, a missão começa com a minha família, a missão começa no meu trabalho, a missão começa na minha casa? Você sabe que ainda existem bilhões de pessoas no mundo que não ouviram o Evangelho. Existem pessoas perto de você que ouviram muito vagamente falar de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Pensa, Jesus é o Filho de Deus, é aquele lá que morreu na cruz, não é isso? Mas não conhecem Jesus profundamente. E não conhecem ainda porque nós falhamos na nossa missão, que é de anunciar o Evangelho. Uma pergunta que eu gosto de fazer nos cultos missionários que eu vou pregar por aí: para quantas pessoas você anunciou o Evangelho essa semana? Quantas pessoas ouviram falar do amor de Jesus através da sua vida essa semana? Ah, Diogo, mas por vezes eu nem preciso pregar, apenas a minha vida fala, ok, mas o Evangelho precisa ser proclamado. A palavra precisa ser proclamada. Para as pessoas crerem, elas precisam ouvir falar do amor de Jesus. Então isso precisa estar em nossos corações. Nós precisamos ser missionários em tempo integral. O missionário não é apenas aquele que está no campo missionário. Você é missionário no seu trabalho todos os dias. Você é missionário amanhã, a partir do momento que você acorda, entra no ônibus, entra no carro, entra no metrô e vai para o teu trabalho. São oportunidades que você tem diariamente de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar, meus irmãos. O tempo está se esgotando. Jesus está voltando. E eu sei que você ouve falar isso desde quando você é crente, mas os sinais estão aí, e a volta de Jesus, ela é tão iminente, tão próxima, que eu creio que os nossos olhos verão o nosso Salvador voltando nos ares. Então é momento, é tempo de nós acelerarmos a pregação do Evangelho. Estive na China agora, voltei da China há 15 dias, estava na China a trabalho, não foi a missão, foi a trabalho, mas é claro que ali nós não deixamos de anunciar o Evangelho para os chineses em que nós estávamos juntos, que nós almoçávamos juntos. E o que mais me espantou, meus irmãos e minhas irmãs, é que em muitas mesas que eu sentava para almoçar com chineses, e nós pedíamos para orar no momento da refeição, eles não sabiam quem era Jesus, mas de não saber quem é. Jesus, o que é Jesus? O que é isso? O que é orar? O que é isso? Não sei o que é isso, pode me explicar? Nós temos por vezes a concepção, a ideia aqui, quando nós estamos no nosso meio, na nossa bolha, que todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. Mas isso não é uma verdade. Mais da metade do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Que nós sejamos esses missionários. Amém? Abra sua Bíblia aí, João capítulo 4. Quero meditar um pouquinho com você nesse texto. Um texto aqui que todo mundo conhece. João capítulo 4.
E nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira missionária da Bíblia, a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó. A partir do versículo 1 em João 4, a Bíblia diz assim, a minha Bíblia é a versão NAA, talvez possa ser um pouquinho diferente da sua Bíblia. Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e, retirando-se outra vez, foi para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e este que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Pula para o versículo 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Amém? Pode sentar, pode tomar o seu lugar. Nos abençoe, Senhor, mediante a tua palavra. Nos ajuda a entender o texto e o que o Senhor quer dizer aqui. Amém? O título desse sermão é: não basta ser cheio, nós precisamos transbordar. Nós estamos diante de uma das histórias mais impactantes da Bíblia, de uma mulher samaritana que está à beira de um poço, num horário improvável, Jesus também num horário improvável à beira daquele poço, e se encontra com essa mulher que estava ali, que havia saído de casa para mais um dia, para apenas buscar água em um poço na hora mais quente do dia. Você sabe que naquele tempo as pessoas nunca iam tirar poço ao meio-dia, água do poço ao meio-dia. Eu não sei se alguém aqui já esteve na região do Oriente Médio. Eu já viajei por aqueles lugares, Israel, Catar, Dubai, são lugares muito quentes. Ano passado, quando eu estive no Paquistão, eu fiz uma conexão no Catar, muito próximo de Israel. Andei nas ruas do Catar. Chegou um momento que eu não aguentava mais andar nas ruas de tão quente que era. Nós decidimos ficar dentro do metrô, porque na rua beirava os seus 50 graus e era insuportável ficar naquele lugar. Esta mulher estava num lugar quente, numa hora quente, ao meio-dia, num lugar improvável para Jesus estar. A Bíblia nos mostra e nos fala sobre essa mulher, nos mostrando que essa mulher era considerada uma mulher adúltera. Perceba que quando nós olhamos para a vida dela, nós entendemos que ela era uma mulher solitária.
As mulheres naquele tempo, de manhã se juntavam e iam todas até o poço buscar água. Era um trabalho das mulheres. Desciam um poço, não sei se aqui alguém já teve que tirar água de poço. Eu nunca precisei tirar água de poço. Mas estou vendo o irmão dando risada ali, porque eu tenho certeza que ele já teve que tirar água do poço. A irmã aqui também, o irmão lá também. E é um trabalho árduo tirar água do poço. Se o poço for muito fundo ainda, você tem que jogar aquele balde para dentro, tem que puxar aquele balde para fora. É um trabalho pesado, é um trabalho penoso. Então, imagine fazer esse trabalho à hora mais quente do dia, ao meio-dia. Então, por isso, as mulheres iam de manhã fazer esse trabalho. Mas essa mulher samaritana, ela tinha um problema. Ela já tinha sido casada com vários homens, e o homem que ela estava naquele momento não era o marido dela. Por isso, então, essa mulher sofria preconceito dentro da comunidade que ela vivia, dentro daquela comunidade samaritana. Ela não era uma mulher bem vista, ela era uma mulher mal vista, ela era uma mulher mal falada. Eu acredito que, chegando próximo da hora do meio-dia, quando ela se preparava para ir buscar a água naquele poço, quando ela saía do seu vilarejo em direção àquele poço, que tem tanta história na Bíblia sobre aquele poço, o poço de Jacó, as mulheres da região, as mulheres da cidade olhavam para ela e apontavam o dedo para ela. Falavam mal dela, diziam: lá vai aquela adúltera, lá vai aquela mulher pervertida, lá vai aquela mulher que já se casou com tantos e agora mora com um que não é o seu marido. Hoje, no nosso tempo, talvez isso possa ser mais comum, mas no tempo de Jesus isso não era nem um pouco comum. Então esse era o retrato desta mulher samaritana. Uma mulher que não deveria estar naquele horário, naquele poço, mas bendito seja Deus, que neste dia, quando nós lemos aqui João 4, foi o dia que buscar a água no horário mais quente do dia mudou a história daquela mulher. Porque em um bendito dia, quando essa mulher chega à beira daquele poço, ela encontra nada mais, nada menos do que Jesus sentado à beira daquele poço, descansando. Agora, Jesus é Deus. Ele sabe todas as coisas, ele tem a onisciência, a onipresença, a onipotência. Jesus é Deus, Jesus tem todo o poder. E Jesus não parou naquele poço por conta da força do acaso. Jesus não parou naquele poço simplesmente porque ele estava cansado e precisava descansar. Jesus não parou naquele poço porque ele estava com sede. Jesus passou naquele poço e parou naquele poço porque ele sabia o que ele precisava fazer na vida daquela mulher, que ninguém dava nada. Olha só, Jesus um judeu, Jesus um rabi, nunca um judeu conversaria com uma mulher assim a sós, e ainda mais com uma samaritana. Isso seria praticamente impossível, porque havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus diziam que os samaritanos não eram judeus puros, de sangue puro. Então havia uma rixa entre eles, essa rixa que já vinha de muito antigamente, na divisão dos reinos entre o reino do norte e o reino do sul, lá em 1 Reis, 2 Reis. Então, nunca aconteceria. Por isso, quando Jesus fala com aquela mulher, para aquela mulher é um espanto ver Jesus como um judeu, direcionando a palavra para ela. E Jesus puxa o assunto. Jesus era um evangelista da mais alta patente, o evangelista mais top que esse mundo já viu, capaz de, com uma palavra, chamar a atenção daquela mulher. Jesus não começou dizendo para ela que ela ia para o inferno. Jesus não começou aquela conversa com aquela mulher apontando o erro dela, dizendo que ela era uma pecadora miserável. Jesus não fez isso. E por vezes nós fazemos isso quando olhamos para um pecador.
Por vezes nós fazemos isso quando olhamos para alguém que sabemos que está imerso em pecado. Mas não foi isso que Jesus fez quando Jesus quis chamar a atenção daquela mulher. Jesus puxou o assunto com aquela mulher, pedindo água para aquela mulher. O que mais Jesus podia pedir para ela naquele momento, se eles estavam na beira de um poço? Jesus, então, pede água para aquela mulher. Poxa, eu queria beber um pouco de água. Eu queria um pouco da água desse poço. E a mulher, então, toma um susto. Ela diz, mas como o Senhor? Como você está falando comigo, sendo um judeu, falando comigo? Jesus diz, me dá um pouquinho de água. Os discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então, aquela mulher, ela fica espantada e Jesus dá uma resposta para ela, que nós lemos no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E naquele momento dá um nó na cabeça da mulher, porque ela não entende sobre o que Jesus estava querendo falar, sobre questão de água. Inclusive, ela dá até uma repreensão em Jesus, como se Jesus não conhecesse aquele poço, como se Jesus não soubesse o que havia acontecido naquele poço. E Jesus oferece para ela uma água diferente, uma água viva. A mesma água que Jesus ofereceu para você e continua oferecendo todos os dias. E essa água viva que Jesus oferece àquela mulher era a própria presença dele, era o Espírito Santo, era a presença de Jesus na vida daquela mulher, fluindo de dentro daquela mulher. E é o que Jesus quer comigo e com você. Jesus quer que flua do teu interior e flua de você essa água viva, que é capaz de fazer com que os nossos olhos olhem para os pecadores com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, para que nós possamos olhar para os perdidos como Jesus olhou para aquela mulher com amor, que os nossos olhos também sejam como os olhos de Jesus, olhando para as pessoas com amor, sabendo que aquele perdido que talvez te incomoda no teu trabalho, com aquele atribulado da tua família que te incomoda todos os dias, ele está perdido. E talvez ainda não conheceu o Jesus que você serve, porque você ainda não disse para ele. E me desculpe, porque por vezes a nossa vida acaba não refletindo Jesus. E as pessoas então não conseguem ver Jesus em nós. Que terrível é se alguém não querer servir Jesus por conta da nossa vida. Que terrível é se alguém disser que não quer Cristo por conta do nosso comportamento, por conta da nossa conduta, por conta de quem nós somos quando nós estamos fora da igreja. Então Jesus quer que flua em nós um rio de água viva, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse rio. O que Jesus estava fazendo ali era realmente dando uma palavra para aquela mulher, para que a vida daquela mulher fosse transformada, porque os olhos de Jesus sempre tiveram compaixão. Você conhece o texto quando aquele jovem rico em Lucas 16 chega diante de Jesus? Aquele jovem rico chega diante de Jesus, logrando os êxitos dele, dizendo que ele era um seguidor da lei, que ele fazia tudo o que a lei de Moisés mandava. Mas quando Jesus confronta aquele homem, porque Jesus sabia que algo tomava o coração daquele homem, que eram as riquezas, e a riqueza estava acima de Deus, a Bíblia diz que aquele jovem fica triste. Mas a Bíblia também diz, e ele não consegue seguir Jesus, mas a Bíblia também diz que Jesus o amou. Mesmo ele não seguindo, mesmo ele não indo atrás de Jesus, a Bíblia diz, Jesus o amou, porque existe amor nos olhos de Jesus, existe compaixão nos olhos de Jesus. Nós
queremos alcançar as nações, meus irmãos, trabalhar em nações perseguidas é totalmente diferente do que trabalhar no Brasil. Na nossa última incursão missionária no Paquistão, nós libertamos uma família de escravos. Nós fomos até uma olaria, onde essa família era escrava. Você pode ver lá no meu Instagram depois, tem os vídeos falando sobre isso. Nós pagamos o resgate dessa família. Nós tiramos aquela família de 13 anos de escravidão. 13 anos. 15 anos de escravidão. Nós tiramos eles de lá. Nós compramos um tuk-tuk. Alguém aqui sabe o que é o tuk-tuk? Tuk-tuk é aquela motinha táxi que se usa muito na Índia e no Paquistão. Compramos um tuk-tuk para que o irmão pudesse ter renda para a família dele. E a família está ali, nós derramamos amor sobre a vida daquela família. Quando nós queremos alcançar pessoas em outras nações que não professam a mesma fé do que nós precisamos derramar amor sobre elas. Nós precisamos deixá-las tão incomodadas com o amor que elas vão perguntar para nós, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Simplesmente por amor, simplesmente por Jesus. E assim nós alcançamos pessoas. Eu tenho um amigo, o missionário Claudinei, já fez a libertação de 68 ou 69 famílias escravas no Paquistão. Nós gravamos um podcast com ele um tempo atrás. E algumas pessoas dizem, é muito difícil ganhar um muçulmano para Jesus, e é verdade. E todas essas famílias que ele libertou da escravidão no Paquistão eram muçulmanas. Famílias muçulmanas, não eram cristãos. Sabe quantos ele ganhou para Jesus? Todos. Simplesmente pelo amor que foi derramado sobre aquelas pessoas. E elas entenderam o amor de Deus. Então nós precisamos ser como Jesus com aquela mulher. Não estou dizendo que como pastores, como líderes, nós temos a responsabilidade de apontar o caminho correto quando alguém está andando por um caminho de perdição. Nós temos a responsabilidade de mostrar para um irmão que está no erro que ele precisa andar num caminho correto. Mas nós precisamos ser como Jesus também quando estamos diante dos pecadores. Olhos de amor, atitudes de amor. Jesus começa oferecendo àquela mulher o poder dele, sem aquela mulher nem ao menos ter se arrependido dos pecados dela ainda. Jesus oferece algo poderoso para ela. Se você beber dessa água, você vai beber uma água viva. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Você tem que beber da minha presença, porque Ele é essa água viva. E é dele que nós precisamos beber. Ele diz assim para ela, essa água que está nesse poço, você vai voltar a sentir sede dela. Amanhã, no outro dia, ela teria que voltar para o mesmo lugar para buscar a mesma água, e assim, repetidamente, ela precisaria fazer todos os dias. E isso não muda. Se nós ficarmos 3 dias sem beber água, os nossos rins vão entrar em colapso, nós vamos começar a ter problemas e muito rapidamente perder as nossas vidas. Nós precisamos dessa água, mas a água que Jesus oferece, quando Jesus diz essa palavra para ela sobre água viva, a palavra que Jesus usa aqui, essa fonte que vai jorrar para a vida eterna, de João 4,14, a palavra que Jesus usa aqui, ela é da ideia de transbordamento e de movimento. Quando Jesus diz para aquela mulher assim, a palavra vai jorrar, a água viva vai jorrar em você, Jesus quis dizer assim para ela, você vai ter vida. O Espírito vai se mover dentro de você e você vai ter vida. Essa palavra que Jesus usa sobre jorrar quer dizer transbordamento, quer dizer movimento contínuo. Então, eu vou me mover dentro de você, o Espírito vai se mover dentro de você. Por isso, Jesus te chamou, se você é realmente esse rio de água viva, e se você é um crente cheio do Espírito Santo, Jesus te chamou para você se mover por Ele e para Ele.
Não apenas para estarmos na igreja aos domingos, virmos aqui, passarmos toda a nossa semana distantes do Evangelho e domingo vestirmos a nossa roupa de culto e irmos para a igreja. Na nossa igreja nós temos o lema da nossa igreja é: entre para adorar e saia para servir. Nós entramos para adorar, entramos para estar em comunhão, entramos para nos abastecer do Evangelho, mas saímos para servir a Deus. Porque quando nós temos esse rio de água viva dentro de nós, o Evangelho brota da nossa boca, é fácil falar de Jesus. Quando esse rio brota de dentro de mim, eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não tenho barreiras para falar de Jesus. Eu não sou um crente 007 em nenhum lugar. Pelo contrário, eu tenho prazer em falar de Jesus. Eu tenho alegria em compartilhar do Evangelho quando alguém está ali num momento de dificuldade, num momento de sofrimento. Quantas vezes eu já passei num caixa de supermercado, num posto de gasolina, em qualquer lugar que nós vamos comprar alguma coisa, e você vê o rostinho da pessoa abatido, você vê ela com uma cara difícil, e você pergunta para ela: está acontecendo alguma coisa, minha irmã? Está acontecendo alguma coisa, meu amigo? Pô, não estou bem hoje. E você dá uma palavra para aquela pessoa de conhecimento, porque quem flui nos rios de águas vivas tem palavra de conhecimento para as pessoas, e você dá uma palavra para aquela pessoa é confortada, aquela pessoa sente-se assim: Deus está falando comigo. É por isso que quando esse rio flui de nós, flui através de nós, pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Amém? No reino de Deus, quem bebe se torna apenas poço. Então aquela mulher tomava aquela água todos os dias, ela também se tornava um poço de água, que logo, logo aquela água seria expelida pela urina dela. Mas quando nós recebemos essa água do nosso Mestre, que é o Espírito Santo, nós nos tornamos canal de bênçãos, nós nos tornamos poder de Deus na terra, nós nos tornamos boca de Deus, se tornamos canal para que outras pessoas também sejam capazes de fluir nos rios do Espírito. E aí então, o que acontece com essa mulher? Ela transborda. Jesus dá uma palavra de conhecimento para ela. Jesus diz para ela: vai lá, volta lá no vilarejo e vai chamar o teu marido. É a palavra que Jesus dá para ela. Agora sim, Jesus estava tocando na ferida dela, tocando naquilo que trazia vergonha diária para ela, mas com amor. Jesus não disse para ela: vai lá buscar o teu amante. Vai lá buscar aquele cara que você vive junto, mas que não é o teu marido. Jesus não precisou fazer isso para confrontar o pecado dela. Jesus simplesmente disse: vai lá e busca o teu marido. A resposta dela é: eu não sou casada. Eu não tenho marido. Ela foi verdadeira. Ela foi sincera. Não. Porque o homem que ela vivia, ela sabia que não era o marido dela. E Jesus, então, aponta o pecado dela, mostrando para ela quem ela era e quem ela é naquele momento. Jesus disse para ela: você respondeu bem. Esse que você vive não é o teu marido. Você já foi casada outras vezes. Esse que você vive agora não é o teu marido. O que acontece com aquela mulher? Ela fica impactada. Porque não tinha zap naquela época para as pessoas ficarem contando as fofocas da vida dos outros pelo WhatsApp. Não tinha rede social para nós ficarmos sabendo da vida das pessoas. Não tinha. Era palavra de conhecimento pura. Jesus conta a vida daquela mulher para ela e ela fica impactada com aquilo que Jesus fala para ela.
E aquilo então começa uma transformação poderosa na vida daquela mulher. E agora nós vamos continuar lendo a partir do versículo 28 aí, a história dela. Olha só, João 4, 28, a Bíblia diz assim: quanto à mulher, o que ela fez, deixou o seu cântaro. Ela foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha o que acontece com a vida desta mulher. A mulher samaritana então fica tão impactada com aquilo que Jesus fala para ela, que ela decide voltar correndo até o vilarejo dela. E quando ela chega no vilarejo, aquelas pessoas que acredito que não davam ouvidos a ela, começam a dar ouvidos a ela. Sabe por quê? Uma coisa é você falar de Jesus para as pessoas sem empolgação nos olhos. Jesus te ama, viu? Olha, ele é tão legal, ele é tão bonzinho. Ele quer salvar você. Uma outra coisa é você chegar para a pessoa: Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus e eu tenho um recado para vocês. Ele me disse tudo que eu já fiz na minha vida, e eu preciso que vocês ouçam o que ele tem para dizer. Fogo nos olhos para falar do amor de Deus. Por vezes nos alegramos mais em falar sobre o nosso time de futebol. O meu eu não tenho muita alegria porque eu torço para a Ponte Preta, porque eu sou de Campinas. Mas por vezes nós temos mais alegria para falar do nosso time de futebol do que para falar das bem-aventuranças de Jesus, do que para falar dos bem-feitos dele na nossa vida, para falar do amor dele. Por que nós somos assim? Nós precisamos ter alegria nos olhos, fogo nos olhos para falar do amor de Jesus. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são contadores de testemunho por aí, e as pessoas sempre estão em igrejas contando do testemunho daquilo que elas foram. Que eu fui um assassino, fui um drogado, fui um monte de coisa. E falam com tanta empolgação do passado quando estão testemunhando, mas na hora de falar de Jesus parecem um gatinho. E a mesma empolgação deveriam ter para falar de Jesus, porque pouco importa o que passou, o que importa é o que Jesus está fazendo daqui para frente. Quem precisa falar muito do passado é porque não tem nada do presente para falar para as pessoas, é porque não tem nada para falar daquilo que viveu com Jesus. Essa mulher teve uma grande experiência com Jesus.
É por isso que ela volta ao vilarejo e vai falar de Jesus para as pessoas. Ela teve uma experiência com o mestre. Ela ouviu um homem que nem imaginava quem ela era na cabeça dela, falando para ela da vida dela. Uma experiência poderosa com Jesus. E essa mesma experiência, olha, esse texto é contado pelo apóstolo João. Eu acredito que Jesus possa ter falado tantas outras coisas maravilhosas para aquela mulher ali que a Bíblia não conta. Talvez Jesus não falou apenas somente do pecado dela, mostrando para ela quem ela era. Jesus deve ter falado coisas maravilhosas, ainda mais maravilhosas para aquela mulher que impactou tanto a vida dela que ela vai no vilarejo e chama a galera, fala, vocês precisam ouvir. Vocês têm que ouvir o que eu ouvi. E aí a galera vai com Jesus lá à beira do poço. A missionária urbana volta para a cidade dela e arrasta um monte de gente com ela. E leva um monte de gente com ela, a pecadora, a adúltera, a mulher que não tinha valor. Foi essa mulher que voltou e arrastou um monte de gente para ouvir falar de Jesus. Simplesmente porque tinha fogo nos olhos. Simplesmente porque permitiu que aquele rio fluísse de dentro dela. Aquela a quem não dava nada, ninguém dava nada. Aquela que era uma mulher da margem, agora é capaz de arrastar uma multidão de pessoas para ouvir o que Jesus tinha para falar. Você viu a palavra que Jesus dá para os apóstolos? Os campos estão prontos aí para a colheita. Nós precisamos simplesmente anunciar. Aí aquela missionária urbana, lembra que eu falei para vocês que o missionário não é apenas aquele que vai para as nações da terra, mas é aquele que se importa com a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Qual é o desejo de Deus que a Bíblia nos conta? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que nenhum se perca. O desejo de Deus é que todos possam ser salvos. Nós sabemos, não serão todos salvos. Mas o que eu puder fazer para povoar o céu, eu vou fazer. Você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Foi o que o pastor disse aqui no momento do louvor. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você tem influência sobre pessoas que eu não tenho. Você vai chegar em pessoas que eu nunca vou chegar na minha vida. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Você não precisa saber falar bem. Você não precisa ser formado em faculdade. Você não precisa ser um erudito. Você não precisa ser uma pessoa culta. Você precisa apenas ter rio de água viva fluindo dentro de você. Você precisa ter isso daqui dentro de você, é o que você precisa. Aleluia! Você não precisa ser um sábio, uma sábia, você não precisa ser rico, você não precisa ser próspero, você não precisa ser a pessoa mais abençoada da terra. Você tem que ter o rio dentro de você, tem que ter a palavra dentro de você, para que você seja capaz de falar do amor de Jesus. É o que você precisa. Aquela mulher não conhecia Jesus, não tinha Jesus, mas a partir do momento em que ela foi alcançada, ela transformou uma comunidade toda onde ela vivia foi capaz de ouvir Jesus falar e crer em Jesus. A Bíblia diz muito claramente que muitos creram, versículo 41, muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. Nós somos pessoas comuns como a mulher samaritana. Se Jesus quisesse, se Deus quisesse, Ele podia resolver o problema da proclamação assim, ó. Era só mandar anjos fazer o nosso trabalho, proclamar o Evangelho e pronto. Mas o apóstolo Paulo diz que foi pelo meio da loucura da pregação que Deus escolheu fazer isso. Pela minha vida e pela tua vida. Você está disposto realmente a ser um missionário, uma missionária a partir de hoje?
Você está disposto, você está disposta a falar do amor de Jesus? Você está disposto, vocês estão dispostos realmente a ver vidas de pessoas sendo transformadas através da pregação do Evangelho que vai sair da tua boca? Eu tenho 2 filhos, Isaac e Esther, 4 anos e 3 anos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi os meus filhos nascerem, quando eu participei do parto, quando eu vi eles ali nascendo. Nós não podíamos gerar filhos, foram 2 milagres na nossa vida, e nós recebemos ali no braço a nossa herança. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu sinto a mesma alegria quando eu vejo um pecador se arrependendo, quando eu prego o Evangelho e falo do amor de Jesus para ele. Talvez você não teve essa experiência ainda, mas você precisa ter. Você vai ver o que é alegria de verdade. Quando você ver alguém aos prantos, você lembra da sua vida, quando foi o seu dia, quando você aceitou Jesus? Alguém se alegrou muito pela sua vida. Alguém chamou você. Pouquíssimas pessoas vão sozinhas a uma igreja. Pouquíssimas pessoas entram pela porta da igreja porque decidiram, alguém sempre chama, alguém sempre convida. Eu fui assim convidado. Eu fui chamado por alguém, eu não nasci em lar evangélico, eu não nasci em berço evangélico. Quando eu me converti, eu fui chamado por uma pessoa para ir a um culto, para ir a um encontro com Deus. Eu estava dentro de uma clínica de reabilitação de drogas, foi dali que Deus me tirou. Porque um irmão, um amigo, era um amigo de noite, um amigo de balada, tinha se convertido, e me disse: Diogo, vamos para o encontro com Deus. Hoje ele está desviado, mas ele me disse: vamos para o encontro com Deus. Deus vai mudar a tua vida naquele lugar. Eu falei: cara, eu não posso, porque se eu ficar na rua eu vou morrer, eu tenho que ser internado de novo, não tem jeito. E fui para essa internação. Quando eu saí de lá, fugi de lá para ir para o encontro, fugi da clínica, pulei o muro da clínica para ir para o encontro com Deus, junho de 2009. A partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. É porque alguém que estava com rios de águas vivas fluindo de dentro dele, falou do amor de Jesus. Eu já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes. Minha mãe vivia nas igrejas, ia nas igrejas tentando buscar cura para mim. Mas no dia em que uma pessoa que não era da minha família, um amigo, alguém que eu tinha por consideração, falou do amor de Jesus para mim, aquilo consumiu meu coração. E eu fui salvo num final de semana. Há 17 anos, completa agora em junho, 17 anos, eu nunca tive mais uma recaída. É como se eu nunca tivesse feito isso na minha vida. Sabe por quê? Porque alguém cheio do rio de água viva alcançou a minha vida. Ele é meu amigo ainda, não temos tanta proximidade mais, mas todos os anos, quando eu completo aniversário de salvação, de conversão, eu mando uma mensagem para ele. Faz aniversário no mesmo dia do meu pai, meu amigo Jonatas. Hoje está aí no mundão. Eu mando uma mensagem para ele e digo assim: cara, obrigado. Obrigado. Porque um dia, através da sua vida, minha vida foi alcançada. Eu sou extremamente grato pela sua vida. Alguém me chamou essa semana, me lembrei, vindo por um compromisso em Santos aqui sexta-feira, aqui na Baixada, eu fiz uma chamada de vídeo com uma pessoa que eu alcancei para Jesus muitos anos atrás. Ela mora aqui em São Paulo hoje. Fazia muito tempo que eu não falava com ela. Faziam anos que eu não falava com ela, uns 3 anos, 4 anos. Sabe qual foi a primeira coisa que ela me disse quando nós falamos ali por aquela chamada de vídeo? Eu estava dentro do carro, não estava dirigindo, claro, estava no passageiro. Ela me disse assim: quando eu me lembro de você, eu dou graças a Deus pela sua vida, porque você falou de Jesus para mim. Isso é a melhor coisa que nós podemos ouvir, meus irmãos. Eu imagino os olhos daquela mulher samaritana brilhando quando ela via as pessoas
ali aos pés de Jesus, e Jesus falando da salvação para elas. E aquelas pessoas então reconhecendo, você leu o texto aqui comigo? A Bíblia diz que as pessoas olharam para aquela mulher, aqueles que porventura a condenavam, e disseram assim para ela: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas é porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este aí que nos fala é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, não deixe os outros fazer o trabalho que é para você fazer. Não deixe para os outros, não deixe a encargo do pastor, dos líderes da igreja, não. Essa obrigação é de todo aquele que nele crê. Essa obrigação é minha e é tua. Você não tem que ser pastor, você não tem que ser diácono, você não tem que ser nada, você tem que ser crente. Você tem que amar Jesus para falar do amor dele, porque a gente fala daquilo que a gente ama. E talvez falamos tão pouco de Jesus porque amamos pouco. Talvez falamos de tantas outras coisas porque amamos mais outras coisas do que amamos a Jesus. É por isso que talvez da sua boca tem saído muito pouco Jesus e tem saído muito outras coisas. Vamos fazer um pacto aqui hoje, que a partir dessa semana, da sua boca, dos teus lábios, vão fluir palavras que edificam a vida de outras pessoas. Que você vai ser esse missionário, essa missionária. O culto missionário não pode ser apenas para uma lembrança de que existem nações sendo perseguidas. Isso é importante, porque nós precisamos orar pelas nações da terra. Na minha igreja, eu não sou pastor presidente, sou pastor auxiliar da igreja. Na minha igreja, nós temos uma parede toda da igreja com as bandeiras das nações. E nós entramos ali e entendemos todas as vezes que o nosso trabalho não é apenas para o nosso bairro, não é apenas para o Brasil, sendo que no Brasil nós temos um trabalho missionário também muito grande em Campinas, são 5 bases nas periferias de Campinas, são mais de 500 famílias atendidas semanalmente nas piores periferias de Campinas. Nós temos um trabalho também na nossa cidade, mas nós nos lembramos, nós fomos chamados para as nações da terra. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Ah, meu chamado é para trabalhar com as crianças, meu chamado é para tocar, meu chamado é para pregar. Ok, essa é a sua vocação. Mas você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para falar de Jesus, você foi chamado para falar do amor dele. Por isso, saia daqui desta noite, convicto, convicta, que se você não está fazendo isso, você está falhando na missão que Jesus confiou nas tuas mãos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Se você nunca teve o desejo realmente de falar de Jesus e se conforta com essa situação, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te motivar e abrir os teus olhos para uma realidade. Eu estou aqui para abrir os teus olhos para esta realidade de que o tempo urge, de que os tempos são maus, de que Jesus está às portas, e que se ele voltasse hoje, pessoas que você ama da sua família iriam para o inferno. Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu tio, a sua tia, o seu pai, a sua mãe. Pessoas que são próximas de você. Eu tinha um exemplo na minha casa, eu me converti, com isso toda a minha casa se converteu, minha mãe se converteu, meu irmão se converteu, minha avó se converteu, minhas tias se converteram. Mas uma pessoa ainda não havia se convertido, que era o meu pai. Me converti em 2009. Meu pai é um bom marido, um bom pai, um homem correto. E por isso ele se julgava tão bom ao ponto de não ser necessário entregar a vida para Jesus.
mas nunca vi a minha mãe confrontando ele com palavras amargas. Do tempo que eu morei na minha casa antes de me casar, eu fiquei muito pouco tempo em casa depois que eu me converti, apenas 2 anos. Eu nunca disse para meu pai que ele era um pecador e que ele iria para o inferno se ele não aceitasse. Eu nunca confrontava ele desta maneira, mas com amor. Passaram-se 10 anos. 2019, nós enviamos a minha esposa, a esposa do meu irmão e minha mãe. Elas foram para Israel, na festa de tabernáculos. Nós enviamos elas. E ficou eu, meu pai e meu irmão, cada um sozinho em uma casa. No sábado à noite, a pastora da minha igreja manda uma mensagem para mim e diz assim: Diogo, eu estou rouca, não vou conseguir pregar amanhã, você pode pregar? Falei, posso, eu prego amanhã. E o que eu fiz? Falei, pai, vamos comer uma picanha amanhã? Liguei para ele. Vamos, filho. Falei, vamos fazer o seguinte, onde a gente vai comer? Ali perto da igreja. Você pode ir no culto? Meu pai nunca ia na igreja. Eu falei, você pode ir no culto, que depois a gente vai direto, eu, você e o Hugo, lá em Hortolândia, uma cidade lá de Campinas, comer uma picanha boa que tem lá. Ele não respondeu nada, mas ele apareceu no culto. E aquele dia a igreja tinha muitos visitantes, eu preguei uma palavra bem evangelística e o altar se encheu de pessoas para aceitar, de entregar a vida para Jesus. O altar tinha muita gente no altar. E eu vi ali no fundo, meu pai ficou de pé, estava ali de pé, ele não veio no apelo, mas eu vi que os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E eu sabia que naquela manhã algo tinha acontecido na vida dele. E a partir daquele dia, meu pai então começou uma caminhada com Cristo, entregou a vida para Jesus, hoje está na igreja todos os domingos, serve na igreja, ajuda na igreja, é uma bênção. Deus transformou a vida dele, porque nós decidimos buscar, nós decidimos dar o bom testemunho. Quem da sua casa precisa de Jesus? Seja esse missionário, essa missionária na sua casa. Não desista, Deus vai salvar. Amém? Vamos orar. Você vai agora, enquanto eu vou orar aqui por vocês, você vai orar no seu lugar e você vai pensar em 3 nomes de 3 pessoas que precisam ser alcançadas. E você vai levantar um clamor aqui por essas pessoas agora. Você vai levantar um clamor por estas almas que você conhece, que precisam ser salvas, que você talvez tenha chorado, tenha se entristecido, tenha realmente se amargado por causa delas, mas deseja que elas sejam salvas. Pensa nesses nomes aí agora, peça para o Espírito Santo, me dá os nomes e clama, fale o nome delas e comece a clamar pela vida delas. Comece, vamos lá, não ligue para quem está do teu lado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesse culto missionário. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para adorar o Teu nome e clamar o Teu nome, pois o Senhor é o Deus de toda a terra, dos céus e abaixo dos céus. O Senhor é o Deus do universo, e para o Senhor nada é impossível, para o Senhor nada é difícil demais. E é por isso que nós nos colocamos aqui nesta noite. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, esse clamor que está sendo levantado, e nomes que estão sendo apresentados, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, alcança estas almas para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Senhor, desperta pessoas aqui nesta noite. Desperta estes irmãos, desperta irmãs que por vezes estão sonolentos no Teu Evangelho, para pregarem o Teu Evangelho, para falarem do Teu amor. Derrama dons aqui esta noite, Espírito Santo, palavras de conhecimento, discernimentos de Espírito. Derrama aqui, Pai, principalmente o dom do amor, meu Pai, para que estes filhos e filhas aprendam a amar o Senhor e ao próximo, Pai, como eles mesmos, meu Deus. Por favor, que de dentro deles fluam rios de águas vivas, assim como através daquela vida daquela mulher samaritana fluiu, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que estes irmãos e irmãs sejam despertados, meu Pai, a pregar o Teu Evangelho e falar do Teu amor,
ao ponto que estas cadeiras desta igreja fiquem preenchidas de almas sedentas pelo Senhor, meu Pai. Que esta sede primeiro venha em cada um deles aqui, para que depois, Pai, eles sejam capazes de jorrar na vida de outras pessoas. Nós te glorificamos, meu Pai. Nós exaltamos o teu nome, tu és santo, tu és o Senhor de toda a terra. E em ti nós confiamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para o lado aí, vê se tem um missionário do teu lado aí agora. Vê se ele está com os olhos aí cheio de chama, cheio de fogo pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Estende as suas mãos aqui, meus irmãos. Vamos orar pelo pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do teu servo. Senhor, te louvamos, porque o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem falado, o Senhor tem despertado em nós, através da sua palavra, que é poderosa. Senhor Deus, continua usando a vida do teu filho, aonde ele estiver, abençoa não somente ele, mas que as tuas bênçãos se estendem para toda a sua família, a tua esposa, os teus filhos, o seu empreendimento, o seu negócio, prospera, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que cada viagem que ele fará, Senhor, ele possa ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor Deus, mês que vem ele terá uma viagem, surpreenda o teu servo, o teu filho, com todas as provisões dos céus. Senhor a Deus, que nunca venha a faltar nada sobre a vida dele, porque aquele que o chamou é o mesmo que dá provisões, é o mesmo que capacita. Senhor, em nome de Jesus te damos graça e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se assentar por um instante. Aos irmãos que têm ofertado em missões, eu quero passar aqui para vocês ter ciência daquilo que nós temos feito e é algo sério. O valor que nós arrecadamos hoje no culto de missões é de R$ 1.716 para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero passar para vocês algo muito importante para a nossa igreja. Nós estamos, no mês de julho, fazendo a nossa segunda conferência missionária. Amém? Amém. Estava lendo aqui. E com primeira mão, assim, eu quero passar para vocês sobre a nossa conferência. Pode passar aqui? Esse será o tema da nossa conferência missionária, Revestidos para o ID. Temos então a participação desses queridos pastores, pastor Aislan, missionário Raul, pastor Isaac que esteve conosco no mês passado e pastora Marinalva. Eu quero explicar para vocês, meus irmãos, assim como foi no ano passado, nós teremos um link de inscrição. Isso tem nos ajudado bastante. Por quê? Esse link de inscrição, no final, o próprio site, ele mostra para a gente uma planilha de todos os que estão inscritos, fica mais fácil para nós organizarmos. Questão de pulseira que nós teremos, enfim, toda a logística de quem fez a inscrição. E assim, meus irmãos, o valor, para mostrar para vocês, porque nós teremos um investimento tão grande e espiritual de ministrações, será uma imersão. Será das 8h30 da manhã até as 6h30, até as 4h30 da tarde. Então, teremos ali o café da manhã, teremos almoço, teremos lanche da tarde, o valor de R$ 35. Você pode pagar por Pix, você pode pagar no cartão de crédito, tem até 3 vezes. Você pode dividir isso, porque assim, às vezes, vai uma família, tenho 3 pessoas. Você pode dividir isso em 3 vezes. Enfim, olha, se eu falar para você, tem vídeo da inscrição. Tá bom, nós vamos colocar só para eles verem. Mas só vou mostrar para você que eu já fui em uma conferência, não era missionário exato, mas eu paguei R$ 149 sem refeição nenhuma. Então, assim, meus irmãos, você pode ter certeza que esse vai ser um investimento maravilhoso na sua vida espiritual. Não é somente a questão, eu vou tomar café, eu vou almoçar, eu vou lanchar, ter lanche da tarde. Não. Pense-se primeiramente no seu lado espiritual.
Vai ser uma imersão total na sua vida. Olha só quanto gente de Deus vai estar aqui para nos abençoar. Eu quero passar rapidinho como que seria esse vídeo da inscrição para você. Se você tiver dificuldade também, você pode nos procurar. Porque hoje é dia 17 de maio. Nós estamos dando como prioridade, pelo menos um período de uma semana. Quantas? Uma semana. Para todas as nossas igrejas Refidim. Depois disso, nós vamos estender para outras igrejas, porque aqui não vai comportar tanta gente. Aqui o máximo vai, vou colocar aqui umas 120 pessoas, 120 inscrições mais ou menos, que nós vamos ter para depois, passou de 120, nós não vamos mais receber inscrição. Então, eu quero dar aqui a oportunidade para você fazer a sua inscrição, aos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, para você fazer durante essa semana. Depois disso, nós vamos estender a outras igrejas. Quero passar rapidinho para você como que funcionaria essa inscrição. É bem simples. Para o link. Quem quiser entrar já no link, está aqui o QR Code. Amém? Eu quero deixar, então, apenas esta informação importante para que você possa participar. Eu quero chamar o pastor Islam para encerrar o culto desta noite. Amém. Glória a Deus. Aumenta mais aqui para mim, por favor. Pastor Diogo, obrigado por ter aceitado o convite. Espero que você tenha sido abençoado, como eu fui, pela palavra de despertamento, de orientação, para nós, não apenas, como foi dito, né, levarmos uma mensagem, mas que ela seja carregada de amor, que você se importe com a miséria do outro, que você se entristeça em saber da multidão que ainda caminha para a perdição, e nós temos tanto trabalho para fazer nessa área, e temos feito tão pouco. Então, que você olhe para cada pessoa que ainda não tem Cristo, olhe com amor, com graça, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que agora no mês de junho, nós teremos aqui alguns eventos e nós precisaremos muito da cooperação de vocês. No dia 12 de junho, será o Jantar dos Namorados, aqui, tá bom? As primeiras inscrições, vai ser limitada as vagas, né? Quantas pessoas serão mesmo? 40 casais, né? 40 casais, 80 pessoas, né? É isso? 20 casais, 40 pessoas. Então, o evento será limitado. 20 casais, 40 pessoas. Tá? Nós daremos prioridade para os da igreja se inscreverem. Se não se inscreverem, nós vamos abrir para fora e aí preenche rapidinho. Tá? O Jantar dos Namorados está saindo o preço por casal de R$70, é isso? R$70 por pessoa, R$70 por pessoa, tá? No final vai sortear um carro, uma moto e... Brincadeira. Amém. É nada, gente. Mas será uma... Nós participamos sexta-feira aqui do Papo Legal e foi falado um pouco sobre o cardápio. Coisa de primeira, gente. Até coisa molho madeira vai ter aqui, tá? Então, vai ser uma coisa assim. Não vai ser arroz, feijão e ovo, não, tá? Isso é um negócio bom, tá? Então dá R$140 o casal, é isso? R$140 o casal. É uma noite diferente, uma noite especial. Ok. No dia 13, no dia seguinte, então, agora ficou alto aqui, ó. Abaixa aqui, por favor, e dá um pouco mais aí no PA. No dia 13, que é o dia seguinte, nós teremos aqui... a celebração de 9 anos do Conselho Interdenominacional de Pastores e Obreiros. O CONIPO celebrará 9 anos de existência aqui na igreja. Nós estaremos recebendo cerca de 120 pastores e obreiros aqui. E nós precisamos, para este dia, preparar um caldo. E eu preciso de uma equipe de irmãs ou irmãos, não importa, desde que goste de fazer, que nos ajude a preparar este caldo. Quem aqui sabe fazer caldo? Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Já temos a irmã Silmara, a irmã Gisele,
E nós vamos precisar de uma equipe, porque uns cozinham, outros lavam a louça, outros assim. A gente vai precisar de uma equipe. Eu preciso de uma equipe aí de pelo menos umas 6 irmãs ou irmãos. Quem pode nos ajudar nesse dia 13 de junho? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus. Eu peço que no final vocês mandem um WhatsApp para mim, assim, pastor, conta comigo, só para eu montar essa equipe. Ufa, obrigado, Jesus. Estava preocupado com esse caldo, né? E depois nós falaremos o que precisa de ingrediente, irmã Silmara, a lista de ingredientes, tal, para a gente comprar. Tá bom? Muito obrigado, e vai ser um dia legal. Quando for no dia 19 de junho, olha, junho agitado, viu, gente? Nós não faz festa junina, mas o resto nós faz tudo. No dia 19 será o Adoração, o primeiro dia do Adoração. Virão outras igrejas também para louvarmos ao Senhor com excelência, com espiritualidade. Dia 19 de junho. E a segunda edição vai ser no dia 26, né? No dia 26. E aí depois, então, toda a nossa preparação vai estar concentrada na conferência de missões, tá? Que vai ser assim impactante em julho. O aniversário da igreja será celebrado a partir do dia 4 de agosto, data de inauguração. E o tema deste ano, sem conversar com o pastor Rodrigo, tá? Ele não conversou comigo sobre o tema da conferência missionária e eu não conversei com ele sobre o tema do aniversário da igreja. Vocês viram o tema da conferência missionária? Qual que é? Revestidos para o ID. Atos 1:8. Olha o tema que Deus mandou nós darmos ao aniversário da igreja esse ano. Vento do Espírito. Fala-se uma coisa, não está conectada com a outra, tá? Então vai ser um mês muito abençoador também. Então são esses os recados. Fica de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero lembrar que amanhã, das 20 às 21 horas, temos reunião de oração. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos a terça da cura divina e libertação. Deus está operando neste lugar. Chame mais uma pessoa que está oprimida, perturbada, escrava de vício, do pecado, para vir ouvir uma palavra e receber oração. Pois não? Ah, tá. Na quinta-feira, irmãos, eu peço oração para todos, porque eu e minha família estaremos viajando para Buritama. Sairemos daqui às 8 da noite, chegaremos lá umas 2 da manhã, tá bom? Se Deus quiser. Então, orem por nós, para nós participarmos do aniversário de 1 ano da nossa igreja, nosso primeiro aninho de vida lá em Buritama. Participaremos desse final de semana de aniversário e retornaremos na segunda do mesmo jeito. Sairemos dela às 8 da noite, chegaremos aqui às 2 da manhã, mais ou menos, tá bom? Então, ore por nós, que Deus nos guarde nessa viagem de ida, de volta, mas os pastores estarão aqui conduzindo a obra do Senhor. Fiquei feliz de ver ali o nosso irmão, o pai do Léo. Esqueci seu nome, irmão? Irmão Pascoal, que Deus abençoe o senhor, viu? Em nome de Jesus. Foi bom para você o culto? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor, amém? Sim, desculpa, gente. Oração. Ricardo Santos está em coma devido a um aneurisma cerebral. Vamos orar por Ricardo. Neide pede oração pela diaconisa Patrícia, que está com febre, dores de cabeça e indisposição. Vamos orar por ela. E o terceiro, Anderson pede oração por seu filho Joaquim, que está internado com bronquite. A saturação ainda não está no nível ideal. O Joaquim. Vamos orar pelo Joaquim, em nome de Jesus. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do teu povo, da tua igreja. E o Senhor tem nos moldado para que possamos cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa de despertamento, na qual o Senhor pôde falar conosco desde os louvores. O teu Espírito nos alegrou até a palavra. Neste momento agora, Pai, nós oramos e clamamos pela vida de todos estes necessitados. Oramos pela vida do Ricardo, Senhor, que está em coma devido ao aneurisma cerebral. Não sei, Pai, se o Ricardo tem a Cristo ou não,
Não sei se ele é salvo ou não, mas te peço, meu Deus, que o teu poder de cura, de libertação, transformação e também salvação o alcance em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita também, Senhor, a irmã Patrícia. Nós repreendemos da vida da tua serva este espírito febril. Ó, nós repreendemos em nome de Jesus este mal-estar, esta enfermidade, Pai. Coloca as tuas mãos em nome de Jesus e opera sobrenaturalmente. Deus, nós oramos agora e levantamos um clamor pelo Joaquim, Senhor. Esta criança que está com crise de bronquite no hospital, saturação baixa, mas eu creio que a mão poderosa do Senhor pode tocá-lo e alcançá-lo. Meu Deus, nós temos testemunho assim em nossa família. Coloca as tuas mãos sobre a vida de Joaquim. O seu pai está aqui, Senhor, servindo ao Senhor, mas eu sei que a sua mãe está lá, meu Deus, e nós sabemos como o coração fica preocupado. Pai, em nome de Jesus, que tudo mude de hoje para amanhã na vida do Joaquim, em nome de Jesus, que ele receba da tua graça. E agora, Senhor, vem conosco para o nosso lar, para a nossa casa, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos enchendo com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Senhor, abençoa cada um que veio te adorar, te servir nesta noite, com seu dom, com seu talento, com seu chamado. Meu Pai, como foi pregado aqui esta noite, que onde nós chegarmos nesta semana, que onde nós estivermos, seja no trabalho, na escola, num restaurante, na rua, num ônibus, Senhor, onde nós estivermos, Pai, que o Senhor, Pai, fale através de nós e alcance os perdidos em nome de Jesus. Tudo isso nós te pedimos porque cremos em Ti e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.